Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição. Jesus exige uma decisão. João capítulo 12, do verso 37 a 50. Hoje nós vamos fazer a introdução desse texto. O que nós vamos aprender com esta decisão? Qual é a decisão? Há um texto no Velho Testamento, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, que diz: multidões no vale da decisão. Nós somos cercados por decisões que temos que tomar. Mas a maior e a melhor decisão que nós temos que tomar é a minha vida com Deus, é a nossa vida com Deus. E é isto que Jesus exige de nós, uma decisão. Por isso que o texto de João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Somente Jesus Cristo nos liberta, mas precisamos tomar uma decisão. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Esta foi uma pergunta feita por Pilatos. Ou seja, esta pergunta que Pilatos fez ao ser confrontado com a pessoa de Jesus é a principal questão que todo homem precisa responder nesta vida. A vinda de Jesus não foi mero ocaso, não foi acidente de percurso, mas foi a maior prova de amor. Então, quando Pilatos foi julgar a Jesus, ele chegou a esta pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ou seja, qual é a decisão que ele deveria tomar em relação a Cristo Jesus? Hoje, a palavra de Deus bate ao nosso coração e ela também exige esta decisão. O que você vai fazer então ao saber a respeito de Jesus chamado Cristo, o Messias prometido, o Senhor, o Salvador? Qual é a sua decisão? Então João capítulo 3,16 mostra para nós esta maior prova de amor. Deus amou você de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então qual é a tua decisão? É isso que nós vamos estudar diante desta lição. Jesus exige uma decisão. Por que Deus enviou Jesus a este mundo? Por qual razão Deus enviou Jesus Cristo a este mundo? Por qual razão Deus enviou Jesus Cristo para falar ao teu coração, para ministrar vida ao teu coração? Por qual? Qual motivo? Por que Deus enviou? Deus não enviou Jesus para julgar este mundo, mas para salvar aquele que nele crer. Trata-se de uma salvação divina, exclusiva e eterna. Então, esta salvação não é para o mundo, mas é para aquele que nele crer, aquele que entender que Cristo é o Filho de Deus e por meio dele tem um caminho, a verdade e a vida para encontrar com o Deus Pai. Então trata-se de uma salvação divina que veio de Deus, exclusiva para aquele que nele crê e eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso fica bem claro em Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus, a não ser o próprio Filho de Deus. Somente Ele pode nos salvar. Só Jesus salva o homem da escravidão do pecado, da escravidão da morte e da escravidão do diabo. Somente Jesus Cristo pode quebrar as cadeias que nos prendem ao pecado, que nos prendem à morte, que nos prende ao diabo.
Somente Jesus tem poder para nos libertar de todo este mal. É por isso que não há outro nome abaixo do céu que possa salvar a não ser Cristo Jesus. Não há pastor, não há líder religioso, não há igreja, não há boas obras que possa salvar, a não ser Cristo Jesus. Então, a proposta de Deus, ou seja, Deus amou você de uma tal maneira, e Ele deu Jesus Cristo para morrer no teu lugar. Então, esta proposta de salvar você por meio de Cristo Jesus, por meio do Filho dele, exige uma resposta. João capítulo 3, verso 15, Atos 16, 31, mostra justamente isso. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, verso 15. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A proposta é a salvação em Cristo Jesus. E esta proposta de salvação em Cristo Jesus exige uma resposta. E qual é a resposta que Deus quer ouvir? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A resposta é fé, é crer, é acreditar que Cristo tem a vida eterna para nos dar. Quando o carcereiro tira Paulo ali da prisão e leva para fora, ele pergunta: que farei para ser salvo? E a resposta de Paulo foi a seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É necessário crer em Jesus para ser salvo. A proposta é a salvação. Mas para ser salvo, eu tenho que crer no Filho de Deus. Para sermos salvos, a resposta humana, a proposta divina é crer para ter vida. E quem não crer continua morto em seus delitos e pecados e a condenação eterna. Para aqueles que creem em Cristo, a salvação eterna. Para aqueles que não creem, a condenação eterna. Por quê? Porque ainda está escravizado pela morte, pelo pecado e pelo diabo. E assim condenado juntamente com o príncipe deste mundo, que é o diabo. Então o capítulo 12 é o encerramento do ministério público de Jesus. E qual é o procedimento de Jesus neste finalzinho do capítulo 12? Ele dedicará os seus últimos dias de vida exclusivamente aos seus discípulos. Ele vai fortalecer a fé. Ele vai mostrar o que vai acontecer com ele. E que os discípulos deveriam estar preparados para os dias que viriam logo após a sua morte. Nestes últimos versículos, Jesus faz um balanço do seu ministério ou um resumo do seu ensino. Há uma explicação sobre a incredulidade dos judeus, e não é só dos judeus, não. A incredulidade nossa, porque muitos não creem em Cristo Jesus hoje. E uma descrição da fé verdadeira é o que veremos neste estudo a partir de amanhã. E eu convido a você a espalhar esta mensagem para que mais pessoas possam entender e compreender quem é Jesus e por que eu devo crer em Cristo Jesus. Qual é a proposta de Deus para a nossa vida? E qual é a resposta para esta proposta de Deus? É o que nós vamos ver neste estudo. O que nós estudamos? O que nós aprendemos hoje? A pergunta de Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? É uma pergunta que nós temos que ter uma resposta. Por que Deus enviou Jesus a este mundo? Para buscar e salvar o perdido. E não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu, a não ser o nome de Cristo Jesus, pela qual nós somos salvos. A proposta de Deus exige uma resposta. A proposta é salvação. Mas qual é a resposta que eu tenho dado para esta proposta? E o capítulo 12 é o encerramento do ministério público de Jesus,
e ele vai falar sobre a incredulidade e ele vai falar sobre a fé verdadeira. E que Deus possa abençoar a nossa vida neste novo estudo. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Ministra, Senhor Deus, em nosso coração a fé verdadeira. Retira do nosso coração toda incredulidade. Retira da nossa mente toda dúvida, para que possamos realmente crer em Cristo Jesus e ser por Ele salvo. E possamos ter uma resposta à proposta de João 3,16. Deus me amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu nele creia e que eu possa crer nesta proposta desse grande amor por nós, por mim e por você. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, ó Pai, curando, restaurando e libertando de todo mal. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.